A paz, Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Vamos ler mais as Escrituras, tu e eu, vamos ler a Bíblia e ter algumas explicações aqui em nome de Jesus, amém? Se você ler a Bíblia, você entende e vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na história de Jesus, amém? E as vitórias, as derrotas e também as vitórias. Em nome de Jesus, nós já lemos de Mateus até Marcos, e nós estamos no livro de Lucas, o capítulo 2. Amém, por Deus? Você quer ir buscar, vai vendo meus vídeos aí no YouTube, arroba AntônioJF, e vocês vão achar, em nome de Jesus. Compartilhe e toca no sininho aí, povo de Deus, para que esse canal continue crescendo. E eu agradeço a Deus por vocês que estão curtindo e assistindo, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a cada um. Vamos ler. Eita glória. Aleluia. Eu escrevi aí na capa do meu vídeo o nascimento de Jesus, mas não foi o nascimento de Jesus. E ali, aquela história ali, foi o nascimento de João Batista. Agora é o nascimento de Jesus, porque tem o anúncio do nascimento e tem o nascimento de Jesus. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler. E aconteceu naquele dia que saía um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirino o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, e a da Judéia, e a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ela ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Os pastores de Belém, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardando durante a vigília da noite o seu rebanho, para que ninguém roubasse. E eis que um anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Como não teria temor, aleluia, de madrugada aparecer alguém fora dos que já estava lá. Glória ao nome santo do Senhor. Aguarda aí, por Deus. E o anjo lhe disse: não temas. Eu quero falar essa palavra aqui, não tema, povo de Deus, porque o mundo está tão sério hoje que você pode estar andando numa rua ou num lugar, seja lá onde for, e de repente parecer alguém dizer que é Jesus ou dizer que é anjo. Mas vários lugares aqui, quando o anjo aparece, eu vou citar uns 3 aqui. Quando chegou para Maria, ele disse: não temas. Quando chegou para Zacarias, o anjo disse: não tema. Se é no Velho Testamento, diz: não tema. Aqui também com os pastores, que era o nascimento de Jesus, ele foi dar recado para os pastores. Ele também diz: não tema. Anote essa frase aí, porque o anjo, quando aparecer para você, não é para lhe assustar, não é para você morrer, era para trazer uma mensagem de Deus para ti. Aleluia!
E quando parece, se você cismar da pessoa, a frase do anjo é: não temas. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. E tiveram grande medo. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos digo, não vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia. E pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o anjo dizendo para os pastores, para que não fique nenhuma dúvida. Ele saiu dizendo para as pessoas, para que não fique dúvida. Glória é o nome santo do Senhor. Chegou e nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolto, ou seja, enrolado no pano, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, e louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aleluia, e boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentou-se deles os anjos para o céu, e disseram os pastores um ao outro, vamos conversando entre si: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo e divulgaram a palavra que acerca do menino lhe foram dita. Aí começaram a falar para Maria e José, e todos que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores e glorificando, e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui essa outra situação, essa outra história diz: a circuncisão é a apresentação de Jesus, ou seja, vai levar Jesus para o templo para ser apresentado. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo que foi posto antes de ser concebido. Glória ao nome santo do Senhor. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentares ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Aleluia. Todos machos primogênito, o Senhor disse macho. Todos os machos primogênitos será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Um par de
um par de rolas e 2 pombinhos. Porque aquele povo não tinha, quando a oferta era grande, porque as pessoas eram ricas, mas o Senhor colocou só simbolicamente, glória ao nome santo do Senhor. E Simeão e Ana, que vivia no templo, glória, vai prestando atenção aí, povo de Deus. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Eita glória! E pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Eita glória! Aqui Simeão estava dizendo que o anjo ele só ia morrer, aleluia, quando visse o Salvador, e ele disse: agora dispensa, agora eu posso morrer, aleluia, me dispensa, Senhor, em paz, porque o teu servo, eita glória, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Isso ele dizendo porque estava com Jesus no braço dele. Eita glória, aleluia. E aqui tu preparaste perante a face de todo o povo luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo de Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que, contraditado, em uma espada traspassará também a tua própria alma. Ou seja, imagine quando Maria viu Jesus preso naquele sofrimento, é ou não é? Entrou uma espada dentro da alma da pessoa, aleluia, glória a Deus, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quantas pessoas se ficassem no lugar de Maria, que sofrimento não teve aquela mulher vendo o filho dela. Até nesse momento a consideração era esse, porque era o pai e o filho até ele ficar homem, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Como não ficou o coração daquela mãe ali vendo o filho naquela condição, sem poder fazer nada e sem poder falar nada, porque era plano de Deus, aleluia. E estava ali profetiza Ana. Para falar em profetiza Ana, tem gente que diz: a Ana é profetisa, eu também sou. A Ana já era uma mulher de idade, uma mulher de Deus, só vivia na casa de Deus, dia e noite, orando, jejuando, cheia de poder, cheia de Espírito Santo, e as pessoas querem se comparar com a Ana. Igualmente, muitos pregadores querem se comparar com Paulo. Gente, cada um com seu cada um, aleluia. Glória a Deus, é ou não é, por Deus? Não é mesmo? Eu não estou certo, não. Glória a Jesus. Vamos continuar, por Deus, termina já aí. Aleluia. Eita glória. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel,
da tribo de Asés, e esta era já avançada em idade, e tinha vivido com um marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ou seja, quando o marido morreu, ela também não quis saber de homem, ficou só na casa de Deus, aleluia. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus, jejuando e orando em oração de noite e de dia. Glória! Sobrevivendo na mesma hora. E ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glória ao nome santo do Senhor. A continuação desse episódio, dessa história, aleluia. Preste atenção. O menino Jesus no meio dos doutores. Termina já, meu Deus. O menino no meio dos doutores. Que menino é esse? Jesus, aleluia. Quando acabaram de cumprir tudo e segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, aleluia. E a graça de Deus estava sobre ele. Glória! Ora, todo ano ia seu pai a Jerusalém, à festa da Páscoa. Glória a Deus! Todo ano ia a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, tendo Jesus já 12 anos, e subiram a Jerusalém, e segundo os costumes do dia da festa. Glória a Deus. E regressando eles, terminando aquele dia, e ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam entre os parentes e conhecido, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Ou seja, se andou um dia e quando lembrou do menino, voltaram de novo, já passou mais outro dia só de caminhada. Glória a Jesus. E Jesus ficou lá em Jerusalém. Glória a Jesus, menino de 12 anos. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo. 3 dias, glória ao nome do Santo Senhor. Então, se passou um dia para lá, um dia de caminhada, lembraram, voltaram, são 2 dias, passaram um dia procurando ele dentro de Jerusalém. Entendeu agora, por Deus? Aleluia. 3 dias, então passou um dia procurando ele. Aleluia. E no meio, e acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Eita! E todos os que ouvia admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram e maravilharam-se, e disse: sua mãe, filho, e disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansioso, te procurávamos. E ele disse, preste atenção que ele disse, e ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios
do meu pai? Eles ficaram confusos. Nunca vi o menino falar uma coisa dessa. Mas Jesus estava falando do Pai do céu. Aleluia! Eita glória! Ou seja, daqui para frente, o meu Pai é o que está no céu. Aleluia! E ele foi uma parábola que ele soltou para os pais dele da terra. Aleluia! Glória a Jesus, porque criou, não é verdade? E eles ficaram confundidos com isso. Olha, preste bem atenção, por Deus, termino já. E eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. Não compreenderam, também ficaram calados. Aleluia. E desceu com ele e foi para Nazaré. Era ali sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. Glória ao nome santo do Senhor. Não foi um menino criado de qualquer jeito, não. Deus ali estava com ele todos os momentos. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, guardando de tudo. Aleluia. Assim, porque nós pedimos que Jesus também nos guarde e nos livre, porque ele foi guardado e foi livrado de todo mal. Amém, povo de Deus? Eu agradeço a Deus e terminamos o capítulo 2. Tu e eu, a gente acabou de ler a Bíblia, o capítulo 2 de Lucas. Amém? Glória ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, vamos terminar essa Bíblia. Aleluia.